Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, mergulharemos em uma história de gelar a espinha, um daqueles mistérios que a história prefere esquecer, mas que insiste em assombrar o presente. Preparem-se para conhecer o segredo sombrio escondido sob um convento antigo, uma narrativa de fé, silêncio e um horror indizível que veio à tona no início dos anos 2000. Se você gosta de mistérios e histórias reais que parecem ficção, já deixa seu like e se inscreve para não perder nada. Nossa história começa nos primeiros anos do século XXI. Uma construtora ambiciosa tinha grandes planos para um terreno no coração de uma cidade histórica. O local, um antigo convento, construído no século XIX, conhecido entre os mais velhos como o Convento das Almas Santas. Por décadas, foi um refúgio de silêncio e isolamento, um lugar de oração e recolhimento. Mas, antes da compra, já estava desativado, tendo abrigado freiras idosas e enfermas em seus últimos dias. A transação parecia uma aquisição comum, um novo capítulo para um local com muita história, mas o que ninguém imaginava é que sob aquelas pedras antigas, um segredo macabro esperava para ser desenterrado, um horror que desafiaria a compreensão e abalaria os alicerces da comunidade. As primeiras semanas de obra transcorriam com a normalidade típica de um canteiro. Operários trabalhavam duro demolindo muros, removendo entulho, limpando os alicerces de pedra que guardavam séculos de história. A rotina era monótona, até que um dia, durante a escavação para uma nova fundação, o som metálico de uma pá atingiu algo rígido e inesperado. Um dos trabalhadores, pensando ser uma antiga tubulação, limpou cuidadosamente a terra, e foi então que viu algo pequeno, branco, com a inconfundível forma de um osso. Um osso que parecia humano, mas estranhamente delicado. A curiosidade rapidamente se transformou em apreensão. Ele chamou o encarregado, que, ao examinar o local, percebeu que não era um osso isolado. Havia mais. Muitos mais. Eram ossos pequenos, frágeis, alguns ainda com vestígios de tecidos antigos. A obra foi imediatamente paralisada. A notícia correu como fogo no bairro, e logo as autoridades foram acionadas. O que eles encontrariam ali, debaixo do antigo dormitório das freiras, Chacaria e Tudu? Uma quantidade assustadora de ossadas, enterradas em pequenas valas, a pouca profundidade. O espanto era imenso. Quando os peritos chegaram e começaram a examinar os restos, o choque se aprofundou. Aqueles ossos não pertenciam a adultos. Eram de bebês, muitos bebês. Uma cena inimaginável, um pesadelo se materializando sob a luz do dia. As primeiras análises indicavam que as ossadas eram antigas, datando de pelo menos 50 a 60 anos. O mais perturbador era a quantidade. Dezenas, talvez centenas de pequenos restos mortais espalhados por todo o terreno, evidenciando uma tragédia de proporções gigantescas. A polícia isolou a área, e a construção do novo prédio comercial foi suspensa por tempo indeterminado. A cidade, mergulhada em um silêncio inquietante, não conseguia entender. O caso rapidamente extrapolou os limites da cidade. Jornais, rádios e emissoras de televisão de todo o país noticiaram o escândalo que manchava a imagem do antigo convento. Perguntas começaram a surgir, martelando a consciência coletiva. Quem eram aquelas crianças? Como elas morreram? E, principalmente, por que seus pequenos corpos foram escondidos ali, em covas rasas, sob o manto de uma instituição religiosa? A sociedade exigia respostas. As investigações preliminares apontavam para uma verdade sombria. Durante boa parte do século passado, o convento havia servido como um refúgio, ou talvez um esconderijo, para jovens mulheres que engravidavam fora do casamento. Em uma época de moral rígida e conservadorismo extremo, famílias, temendo o escândalo social e a desgraça pública, enviavam suas filhas para lá, na crença de que encontrariam arrependimento e perdão. Mas, o que de fato acontecia dentro daqueles muros era muito mais sinistro. À medida que a notícia se espalhava, relatos chocantes começaram a emergir. Antigas moradoras da cidade, em confidência e sob o anonimato,
revelaram histórias de sofrimento e silêncio impostos. Elas contavam que algumas dessas mulheres jamais saíam do convento. Bebês nasciam e, misteriosamente, desapareciam. As freiras, presas a votos de obediência e ao silêncio imposto pela instituição, eram proibidas de questionar. Rumores sussurravam sobre a frequente visita de certos padres e frades, especialmente à noite. Poucos tinham a coragem de falar abertamente, mas a verdade estava ali, parando no arrar. Algo terrível acontecia nos bastidores daquela aparente santidade. Com o passar dos meses, a investigação se aprofundou, buscando arquivos antigos da diocese, documentos, registros de nascimento e morte. Mas, para a surpresa e frustração dos investigadores, nada foi encontrado. Era como se aquelas crianças nunca tivessem existido, seus nascimentos e mortes apagados da história. Muitos dos religiosos que viveram na época dos fatos já haviam falecido, outros simplesmente desapareceram, transferidos para mosteiros e paróquias distantes. Em cidades pequenas e discretas, onde a discrição era a norma, nenhum deles quis dar qualquer declaração. Uma comissão eclesiástica foi criada, prometendo colaboração total com as autoridades civis. No entanto, à medida que mais ossadas eram descobertas e a verdade se tornava mais incômoda, a presença da igreja se tornou cada vez mais evasiva. Lentamente, o caso foi perdendo espaço na imprensa, abafado por interesses maiores e pela dificuldade de encontrar provas diretas que pudessem responsabilizar alguém. Mas a população não esqueceu. O horror havia sido revelado, e a cidade carregava o peso desse segredo. Os moradores da região começaram a relatar eventos estranhos. Durante a noite, vozes infantis pareciam ecoar das ruínas do antigo convento. Trabalhadores que retornaram para a limpeza do terreno contavam sentir calafrios inexplicáveis e ouvir choros que pareciam vir do subsolo. Alguns se recusaram a continuar no local, alegando que algo os observava, uma presença inexplicável que os deixava aterrorizados. Mesmo assim, anos depois, o prédio comercial foi finalmente erguido. Moderno, espelhado, imponente, ele escondia sob suas fundações o passado macabro que ninguém ousava mencionar. Durante a inauguração do novo edifício, um pequeno grupo de manifestantes, silencioso, mas determinado, rezava na calçada. Carregavam cartazes, não de revolta mas do explica, pedindo justiça para os inocentes esquecidos. Para as almas que nunca tiveram um nome ou um adeus, as investigações oficiais continuaram por algum tempo, mas sem conclusões definitivas. Nenhum registro médico, batismo ou sepultamento foi localizado. A perícia confirmou que se tratavam de restos de recém-nascidos e lactentes, muitos com sinais de morte não natural. Mas as provas foram consideradas insuficientes para responsabilizar qualquer pessoa. O mistério permaneceu. Hoje, passadas 2 décadas, o segredo ainda assombra a cidade. As ossadas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal, guardadas em caixas anônimas, sem identificação, sem cerimônia. O caso segue arquivado, sem culpados, sem respostas. Um ponto de interrogação gigante na história local. A igreja jamais se pronunciou novamente sobre o assunto, preferindo o silêncio. Mas a memória é teimosa. Moradores mais antigos ainda contam a história para os mais jovens, como uma lenda sombria que mistura fé e horror, um conto adormecido que desperta nos dias mais frios. Dizem que nas madrugadas geladas, quando o vento sopra entre os becos próximos, é possível ouvir o som distante de sinos e um choro suave vindo do prédio. Há quem acredite que aquelas pequenas almas ainda clamam por paz, por um nome, por uma oração que nunca receberam. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu dentro do antigo convento. Alguns sussurram que os bebês eram filhos de freiras e padres, frutos de relações proibidas e mantidas em segredo. Outros dizem que eram os filhos das moças que buscaram abrigo e que, misteriosamente, jamais voltaram a ser vistas. Há também quem sustente a teoria mais macabra de que experiências médicas e legais eram conduzidas em segredo, sob o disfarce da caridade religiosa. Mas o que todos concordam é que algo muito errado, algo terrivelmente cruel,
aconteceu ali. O terreno onde se ergue o prédio, reluzente durante o dia, parece transformar-se à noite. Funcionários da limpeza relatam que luzes piscam sem motivo aparente. Elevadores sobem e descem sozinhos, e portas se abrem com ruídos suaves, como se uma presença invisível passasse. Poucos têm coragem de permanecer sozinhos depois do expediente. A sensação de não estar só é palpável. O vigia noturno, um homem simples e devoto, tem seu próprio ritual. Todas as noites, ele acende uma vela no subsolo e murmura uma oração. Ele diz que não tem medo, mas sim um profundo respeito. Sente que há muitas presenças ali embaixo, presenças que jamais encontraram descanso. Assim, a história do antigo convento permanece viva no imaginário da cidade. Um misto complexo de fé, mistério e pecado. O prédio comercial prospera, moderno e movimentado, mas sob seus alicerces repousa um segredo que o tempo não conseguiu enterrar. Ossos pequenos, silenciosos, que guardam uma verdade que talvez nunca seja totalmente revelada. E todos os anos, quando chega o mês de outubro, a data aproximada da descoberta, velas aparecem misteriosamente deixadas diante do prédio. Ninguém sabe quem as acende, mas elas ardem até o amanhecer, como se as pequenas almas do convento ainda esperassem, em meio à escuridão, por alguém que finalmente as escute. Essa é uma daquelas histórias que nos fazem questionar os limites do que é sagrado e do que é humano. O que vocês acharam desse mistério? Deixem suas opiniões nos comentários. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para mais histórias arrepiantes como essa. Agradeço imensamente a companhia de vocês e nos vemos no próximo vídeo.